5 semanas é o prazo que o Trump disse que vai durar a investida dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. E o tempo está correndo, porque dia 3 de novembro tem eleições de meio de mandato nos Estados Unidos e é extremamente prejudicial que essa operação dure até lá, prejudicial para o Trump. Será que ele vai conseguir resolver isso com mais tempo, menos? A gente vai falar hoje também dos reais motivos, das intenções dos Estados Unidos ter realizado essa operação. Nós vamos falar dos motivos oficiais e daqueles que não são oficiais, mas que também são realidade. E, claro, o que pode impactar o nosso mercado de soja, milho e dólar logo depois da nossa vinheta. Vou começar com o meu pedido tradicional. Se soja, milho e dólar são assuntos que te interessam, geopolítica, por favor, considere deixar sua curtida, o seu comentário, enviar para alguém. Você ajuda muito o nosso trabalho. Você está vendo que eu não estou conseguindo cumprir os horários que a gente tem de compromisso aqui, que a minha intenção é colocar toda segunda-feira, 7h30 no ar. Mas semana passada foi semana de palestra, final de semana foi final de semana de palestra, e a segunda fica muito conturbada, mas eu estou aqui muito tarde da noite para falar para você e para honrar o nosso compromisso de estar aqui toda segunda-feira, pelo menos uma vez por semana. Então, eu preciso muito do seu apoio para a gente continuar com esse esforço, para isso valer a pena e para o nosso trabalho chegar a mais pessoas, que afinal de contas esse é o nosso ganha-pão. Também quero deixar para você, como sempre, aqui a disponibilidade da palestra da Royal Rural. Muito obrigado você que acompanhou a palestra da Royal em algum evento e deixou o seu comentário falando de qual que é a experiência de estar numa palestra nossa. A gente pode estar junto, tomando um café. No final, eu sou palestrante que pede para tirar foto com você. Então, se você tem um evento aí em vista, leve a Royal Rural para o seu evento, que você vai ver que é uma palestra diferente. A gente fala do mercado muito abrangente, muito objetivo para a tendência de soja, milho e dólar e também para a geopolítica. Tinha mais um recado, mas não estou lembrando aqui qual é o recado que eu queria deixar. Sem mais delongas, vamos olhar aqui para o nosso movimento de mercado. Hoje a gente teve um movimento que não era esperado por muita gente. As pessoas acreditavam que Chicago poderia subir muito, impulsionado pelo petróleo. Na madrugada de domingo para segunda-feira, o petróleo subiu até 10%, depois ficou oscilando entre 5%, 8%, 9%, e muita gente do mercado acreditou que isso ia puxar a soja. Puxou o óleo de soja, só que tem um fator aqui importante para a gente considerar. Se você está fazendo mais óleo de soja, você também está fazendo mais farelo de soja. 70% da soja é farelo, 30%, 15%, 30% é óleo. Então, se você usa mais soja para fazer óleo, você também está produzindo mais farelo. E o maior peso no preço da soja é o farelo. Então, se sobe o preço do petróleo, vai subir o preço do óleo, mas em consequência você também vai aumentar a oferta de farelo. Mas não foi só isso que aconteceu hoje. Você está vendo aí que a gente teve o típico movimento de aversão a risco. O que é aversão a risco? O mercado sai de ativos que dão medo, commodities é o pai do risco, e vão para ativos de segurança. Quais são os ativos de segurança? Acima de tudo, o T10, o Tesouro Americano, dólar e ouro. Hoje, inclusive, a gente viu a prata entre altas e baixas, porque o mercado ia saindo da prata e ia comprando ouro. Então, hoje nós tivemos todos os elementos de aversão a risco. Por quê? Porque está fechado o Estreito de Hormuz, ou o Canal de Omã. A gente já vai falar sobre isso. O ponto que chamou a atenção hoje é o prazo que o Trump deu para a finalização dessa investida, dessa operação lá no Irã. E esse é o ponto mais importante, porque tudo no mercado vai depender de quanto tempo o canal, o Estreito de Hormuz, vai ficar fechado. Porque ali é a maior representação de energia, é o canal onde passa também as importações do Irã, do milho brasileiro. A gente já vai falar sobre isso. Quero começar explicando para você qual que é o pano de fundo, quais as razões que os Estados Unidos têm para poder invadir o Irã. A explicação oficial dos Estados Unidos é para impedir que o Irã tenha a bomba atômica. Tem verdade nisso aqui, porque para você ter energia nuclear, para você usar urânio para produzir energia, você vai precisar de urânio enriquecido entre 3 a 5%. Tem alguns casos que você pode enriquecer até 20% ainda para produzir energia, mas é muito pouco. Acima disso já é para a produção de armas. O Irã já tinha urânio enriquecido a 60%. A própria ONU fazia essas medições. Se você chega a enriquecer o urânio a 90%, você já pode montar uma bomba nuclear.
Então, o Irã já tinha passado do enriquecimento de urânio suficiente para produção de energia. E é o que o Irã alegava. Não, eu estou enriquecendo urânio não é para fazer bomba, é para produzir energia mais barata para a população. E os Estados Unidos, espera aí, Irã, você está com o urânio enriquecido a 60%, a energia não precisa disso. Então, esse é o primeiro motivo, que tem verdade porque o Irã, de fato, estava enriquecendo urânio. Mas tem a situação também do Acordo de Abraão. Até hoje, não são todos os países árabes em volta de Israel que reconhecem Israel como Estado. Em 2020, foi costurado pelo próprio Trump, quando ele estava no seu primeiro mandato, o Acordo de Abraão. Esse acordo faz com que alguns países reconheçam Israel como Estado e comecem relações comerciais com o próprio Israel. Em 2023, a Arábia Saudita iria entrar para esse acordo. E a Arábia Saudita é um país sunita. O islâmico ele é dividido em várias ramificações, a principal delas, sunitas e xiitas. 85% a 95% dos islâmicos são sunitas e o resto é xiita na sua maioria. O Irã é um país xiita, a Arábia Saudita é um país sunita, ou seja, ela detém a maioria do islamismo, como lá, por exemplo, tem a Meca, que é a maior representação sagrada do Islã. Se a Arábia Saudita entra para o Acordo de Abraão, reconhece Israel como Estado e começa a fazer relações comerciais com Israel, o Irã perde a legitimidade de continuar atacando Israel. E o Irã é o país que mais patrocina ações terroristas no mundo. Inclusive o Hamas, por exemplo, que é um grupo terrorista patrocinado pelo Irã, tem na sua constituição o objetivo de destruir Israel. Então como que você vai permitir que avance a prosperidade de um país que fomenta grupos terroristas que querem destruir tanto Israel como os Estados Unidos? Se a Arábia Saudita entra para o Acordo de Abraão, o Irã perde a legitimidade e a força da religião islâmica, um país que é teocrático. Então, também tem a função de permitir que a Arábia Saudita reconheça Israel como Estado e assim os outros países árabes possam fazer a mesma coisa. E, de fato, a gente pode até falar que se isso acontecesse, seria o princípio da paz no Oriente, porque são vários países árabes contra Israel há muitos anos. Se a Arábia Saudita reconhecer Israel como Estado, vários outros países vão juntos e o Irã é o principal opositor dessa situação. Um outro ponto é a energia para a China. Você está observando aí o padrão dos Estados Unidos. Derrubou o Maduro na Venezuela, que estava vendendo petróleo barato para a China, e agora tentando derrubar o Irã, o regime iraniano, que também vende petróleo barato para a China. Isso muda a composição global de energia, porque se você aumenta o preço de energia para a China, você compromete a produção de tecnologia como inteligência artificial, por exemplo. Então é de fato um ataque não só ao Irã, não só à Venezuela, mas o fornecimento de energia para a China e tecnologia. Tanto o Irã quanto a Venezuela tinham ali nos seus sistemas de defesa armamentos da Rússia e da China. E isso é uma forma dos Estados Unidos e Israel juntos mostrarem para o mundo que os equipamentos militares são muito superiores aos russos e aos chineses, porque os Estados Unidos conseguiu entrar na Venezuela de helicóptero. Tem uma situação que não dá tempo da gente conversar aqui, que a Rússia tinha mandado equipamentos de defesa para a Venezuela, mas esses equipamentos não estavam nem montados, porque a Rússia também não queria se indispor muito. Mas é uma forma de mostrar a superioridade militar dos Estados Unidos em relação à Rússia e à China também. E, obviamente, a posição do Irã. O Irã tem uma das maiores reservas de gás natural do mundo, tem uma grande reserva de petróleo. O Irã, antes de 79, foi responsável por 10% da produção global de petróleo e também a logística. Através do Irã, você consegue ter um melhor acesso à Europa, por exemplo, a outros países da Ásia, que são mais difíceis para Israel. Então, se você tem o Irã como um aliado, você tem uma mudança no cenário global de exportação de energia. Agora, se você tem o Irã como inimigo, tudo isso fica limitado, que é a situação que a gente está vendo hoje. Vamos lá falar dos impactos. O primeiro impacto que a gente está assistindo agora é o Estreito de Hormuz, ou o Canal de Omã, que é a mesma coisa, que é o maior responsável pela escoação de energia, de petróleo. Mais de 20 a 30% do petróleo mundial passa por ali, por aquele estreito. Quem controla é o Irã. Grande parte desse petróleo vai para a China, para países asiáticos. Mais de 40% de todo o petróleo que passa no Estreito de Hormuz é para a China. Só que agora o Irã bloqueou o Estreito de Hormuz.
colocou ali navios e ameaçou, ó, qualquer navio que vier carregar petróleo aqui vai ser sim incendiado. E isso é um golpe forte nos Estados Unidos, porque isso é prejuízo para todo mundo. Os Estados Unidos mas carrega pouco petróleo ali no Estreito de Hormuz. Agora a Europa e a China já carregam um volume mais significativo, sobretudo a Índia, a China e os países asiáticos, a Índia também. A culpa vai cair em cima de quem? O Irã que está bloqueando ou os Estados Unidos que, em tese, obrigou o Irã a bloquear? Então é de suma relevância e interesse dos Estados Unidos desobstruir a passagem, fazer com que essa operação seja a mais rápida possível. O Estreito de Hormuz bloqueado aumenta o preço do petróleo e aumenta a inflação. Esse é o ponto mais importante para o mercado. Quanto tempo vai durar esse bloqueio? Porque se a gente falar de instalações de petróleo ali no Golfo Pérsico serem atingidas, o Estreito de Hormuz sendo bloqueado por essas 5 semanas, sem sombra de dúvida, a gente ainda não viu todas as altas do petróleo. Os mais terroristas aí do mercado acreditam que o petróleo pode chegar a 150. Os mais pessimistas, nem terroristas. Eu não sou tão pessimista, 150 eu não acho, mas o petróleo já está bem acima de 60, já está acima de 70 e pode continuar subindo, pode atingir a casa de $100 o barril, e isso é inflação alta, isso é juros altos para todo mundo. Então o principal ponto agora é o Estreito de Hormuz, ou Canal de Hormuz, Estreito de Hormuz. Não é só isso, não é só exportação de petróleo. Ele também exporta ureia para o Brasil, ele também exporta fosfatado de Israel para o Brasil. Cerca de 20% de toda a ureia que o Brasil compra vem do Irã, quase 40% passa no Estreito de Hormuz, entre outros países. Potássio, a gente compra 8% do nosso cloreto vindo de Israel. Então, o que o Canal de Hormuz fechado representa? Aumento de custo de plantio. O Brasil agora não está nessa fase, para a gente a resposta ela seria um pouco mais para frente, segundo semestre, que o Brasil vai pensar em estar importando fertilizantes do Irã, ali do Estreito de Hormuz, e também exportando milho para lá, mas os Estados Unidos e a Europa estão começando o seu preparo de plantio agora. Os Estados Unidos não compra muita ureia do Irã, não compra nada do Irã, mas se sobe o preço no Irã, sobe o preço ao redor do mundo, e hoje a gente já teve uma forte alta da ureia. O que isso pode impactar? Países acima do hemisfério norte, Estados Unidos e Europa, podem reduzir a área de milho, que usam os nitrogenados, que usam a ureia, e migrar para a soja. E aí você pode ter uma pressão para Chicago em soja, onde o mercado começa a imaginar que possa se ter aumento de oferta. Bom, eu acho que eu já estou com o tempo quase esgotado aqui, não dá tempo de avançar muito aqui nessas pautas. Para a gente caminhar para a finalização, falando dos nossos números, eu vou fazer de novo o meu pedido para você deixar sua curtida, o seu comentário, enviar para alguém e seguir a Royal Rural onde quer que você esteja assistindo. Siga a gente, que você vai ajudar bastante o nosso trabalho. Você está vendo que é muito conteúdo, não dá para condensar num período muito rápido, eu estou passando por cima. Cada coisa que eu falei aqui era assunto para a gente conversar horas e horas, mas se você entrar no site da Royal Rural, royalrural.com.br, você vai ter ali o nosso contato. Você vai ter acesso ao nosso WhatsApp e aí a gente pode bater um papo mais alongado e falar da sua situação de comercialização, montar uma estratégia para você personalizada. Quero agradecer a todos os comentários que foram colocados para a gente aqui no último vídeo. Muito obrigado pelo seu apoio. Mesmo quando eu estou colocando vídeos muito tarde da noite, sempre no outro dia, você tem sido fiel com a gente. Agradeço muito esse seu apoio. Vou finalizar aqui com os nossos números de soja, milho, o que representou esse movimento de hoje. Chicago teve uma queda de 57%, 0,57%. No final das contas, o que caiu Chicago, prêmio e dólar, tirou 1,43 no preço da saca de soja. Para o milho foi positivo, subiu quase 70 centavos. Como é que fica a conta nos portos? Quando a gente olha para a soja no porto, olhando para abril, 129. Essa é a conta de hoje. Lembrando que toda sexta-feira a gente faz esse apanhado no Notícias Agrícolas com a Carla, falando de qual foi o acumulado da semana. Esse foi só o movimento de segunda-feira. 129 no porto. Para milho, a gente está tendo o preço tentando se equilibrar entre 66 e 67, mas agora já chegando ali a 68, claro, porque o custo do milho foi o maior atingido nessa história. Bom, tem muita coisa para a gente conversar a respeito desse assunto. Hoje eu quis deixar para você aqui
qual que é o pano de fundo, quais são as justificativas dos Estados Unidos. O objetivo oficial é para impedir que o Irã construa a bomba atômica, mas eu elenquei para você ali quais são as outras razões que dão legitimidade para os Estados Unidos. E olha só, um efeito a longo prazo, é o que está acontecendo na Venezuela. Derrubou o Maduro, prejudica em cheio a China, mas abre a Venezuela para vender petróleo para o resto do mundo, sobretudo para os Estados Unidos. Eu tenho um vídeo aqui falando qual que é a razão do Trump ter invadido a Venezuela. Não é só a questão do petróleo, tem aí uma certa vingança, porque a Venezuela fez algo lá atrás que prejudicou muito os Estados Unidos. Sobre o Irã, eu estou começando a colocar aqui para você quais são as razões. Claro que ao longo das próximas semanas a gente vai acompanhar e vou trazer para você a atualização de cada ponto e, claro, o impacto que a gente vai ter no mercado, porque segundo o Trump, são 5 semanas de ataques. Enquanto a gente está fazendo esse vídeo aqui, está acontecendo ataques tanto de um lado quanto de outro e eu conto com o seu apoio aqui. Deixa nos comentários o que você quer ouvir aqui no Radar, sabendo que a gente respira 24 horas soja, milho e dólar e a geopolítica está impactando esse mercado. Até a semana que vem.